Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos no nosso estudo do livro A Lei de Deus, do nosso amigo Pedro Baldi. É o capítulo 8 hoje, a transitoriedade do mal e da dor, os loucos métodos do mundo e o verdadeiro caminho. Então, como a gente sempre começa, com um texto, uma prece, né? Então, a gente vai pedir, pouca gente talvez tenha essa informação, mas esse mês de setembro é um mês que até coincidência não existe, né? Mas a gente veio o 27 de setembro como Cosme Damião, mas dia 26 de setembro é o dia que Francisco de Assis nasceu. 26 de setembro de 1182. Então, esse mês de setembro é um mês que a gente comemora Francisco. Até porque o desencarne dele, para uns foi 3 ou 4 de outubro, enfim, mas foi em outubro, né? Então, é o nascimento e desencarne com as datas muito próximas, assim, quase que uma semana, né, do encarne para o desencarne, em termos de data. E, então, esse mês de setembro é um mês que a gente precisa se envolver muito com Francisco, né? E que esse Francisco possa nascer nos corações de todos nós, não o Francisco humano, né? Mas o Francisco energia. Então, diz a espiritualidade que o Francisco, no mundo espiritual, é conhecido como um radioso Francis. E o Francis forma uma cabala sétima perfeita, onde o F é da fraternidade. Então, que o Francisco nos impulsione para essa fraternidade. O R do renascimento, que a gente possa renascer para as coisas de Deus. O A de amorizar os sentidos, a gente vê, ouvir e falar com misericórdia. O N da natureza, não o domínio da natureza externa, mas o domínio da nossa natureza interna. O C da compreensão, compreender as fraquezas alheias, compreender o que a lei nos traz, porque nada está errado, tudo está certo. E o I da irmanação, somos todos irmãos, não há diferença entre nós, a única diferença é na forma, mas na substância somos todos iguais. E o S da santificação na carne, ou seja, ninguém se torna um santo fora da matéria, se torna um santo vivendo essa santificação no dia a dia. E o Francisco alcançou essas 7 energias da fraternidade à santificação. O Francisco conseguiu, à luz do dia, em meio à sua família, em meio à sociedade, ele conseguiu essa autoiluminação. Então, nessa nossa abertura, que a gente possa, como a gente sempre faz, em especial nesse mês de setembro e outubro, a bênção de Francisco de Assis, um dos mentores de Pedro Baldi, dessa grande obra de 24 livros de Pedro Baldi. Então, vamos lá, começar o nosso estudo. Gabriela, pode colocar na tela, Gabriela, o texto, e aí a gente já começa. Lembrando que podemos interromper qualquer hora, podemos fazer pergunta, podemos fazer comentários, e vocês ficam à vontade quanto a isso. Então, hoje é o capítulo 8, a transitoriedade do mal e da dor, os loucos métodos do mundo e o verdadeiro caminho. Lembrando que a edição nova, né, está um pouquinho diferente a redação, mas é a mesma coisa, né? Só muda algumas palavras. Isso. Já aprendemos que a finalidade da posse das coisas não é a de gozá-las, mas a de aprender a arte de possuí-las conforme a lei, fazendo delas não uma prisão que nos retém embaixo, mas um meio de experiência para evoluir. Isso. Agora podemos compreender quão louca é o método que o mundo usa. Ele corre cegamente atrás das coisas para apoderar-se delas, movido pelo seu instinto de ambição, que julga levá-lo à felicidade. Mas não sabe que tudo está regido por leis, que para conquistar e manter a posse de riquezas e poderes, existem regras e que quem não as segue não pode alcançar esses resultados. Não basta a cobiça de querer possuir tudo, ele é um impulso cego que nos faz cometer erros, é uma estratégia enganadora que nos leva para o ponto oposto ao que desejamos.
Como se pode chegar à abundância usando o método da destruição? Na sua insaciabilidade de possuir sempre mais, o homem furta, agride o próximo e, no caso maior das nações, faz as guerras. Quer sempre iludir-se, supondo que assim vai sair vencedor. Mas depois, seja ele formalmente fornecedor ou vencido, sai da luta com os ossos quebrados, empobrecido e esgotado. Não foi isso que aconteceu na última guerra mundial? A lógica deste método é a mesma de quem, para construir um prédio em lugar dos alicerces para sustentá-lo, no terreno que serve de base, colocasse bombas, deixando-as estourar. Quem se pode construir com este sistema? De fato, estamos vendo o que o mundo com ele consegue realizar. Para edificar é necessário construir e não destruir. A destruição é o único resultado do desencadeamento da cobiça cega e descontrolada. Logo no começo desse parágrafo, ele colocou, ele corre cegamente atrás das coisas para apoderar-se dela. Tem uma frase, Pedro Valle, que eu já citei num estudo que eu gosto muito, que ele fala, o homem involuído, ele vive a vida toda correndo atrás do que ele não merece. E o homem evoluído, ele aguarda, ele sabe que o que é dele, ele faz o movimento dele, mas não gera expectativa, porque ele sabe que o que é dele, o que é do outro é o outro. E aí não tem o porquê da competição, não tem porquê ficar preocupado até com amanhã, se esse amanhã não nos pertence. E mais no final do parágrafo, quando ele fala dessa questão, estamos vendo o que o mundo com ele consegue realizar. Né? A gente, para edificar, é necessário construir e não destruir. Então, a gente veja uma coisa assim muito forte, o próprio papel do Brasil, a gente está no mês de setembro, né? O próprio papel do Brasil, dessa coisa da construção de uma nação, né? Da construção de um povo. Né? Nós temos uma responsabilidade muito grande enquanto país, né? Sempre nesse caminho da paz, sempre nesse caminho dessa coisa do método do vencedor, não é? Mas o vencedor pela paz e não pela guerra. Então, o Brasil é quando nós falamos que o maior número de espíritos fraternos estão encarnados aqui, né? Então, a gente não pode ter essa forma, quando ele fala da sua insaciabilidade de possuir sempre mais, né? O homem furta, agride o próximo. Então, a gente vai vendo que existe uma minoria, existe um grande barulho, não é? Mas existe uma fraternidade muito grande dentro de todos nós, dentro desse grande povo. Então, a gente não pode se iludir com um número muito pequeno que faz muito barulho, né? Porque senão a gente vai admitir a possibilidade de não... A previsão do Chico de ser o coração do mundo, o padre do evangelho, ser uma utopia. Então, a gente tem que começar a olhar com um olhar diferente, começar a olhar com o olho do espírito, para a gente começar a ver essa ordem no caos, para a gente começar a ver o Brasil de um outro jeito, com uma outra perspectiva, um outro olhar, né? E não esse olhar que tenta passar para o mundo, mas um olhar que a gente verdadeiramente sente dentro de nós, que faz parte dessa nação. Mas vamos seguir, Gabriela. O erro fundamental está no fato de se conceber a vida egoisticamente e não coletiva ou fraternalmente. É próprio dessa psicologia atrasada, natural, dos planos inferiores de vida, o erro que leva o indivíduo a centralizar tudo em si mesmo, apegado ao próprio eu, para o qual desejaria que todo o universo convergisse. Este é o princípio de todos os imperialismos baseados na força. Mas esse procedimento errado não pode impedir que a vida seja um fenômeno coletivo, em que todos os elementos se misturam numa mesma base comum, dentro das mesmas regras fundamentais. Nesse ambiente, quem julga,
Seja vantajoso fazer somente seus negócios sem inquietar-se pelo dano alheio, fica automaticamente isolado e não pode viver senão cercado de armas para o ataque e a defesa. E seguindo todo esse método, a Terra se transforma num campo de guerra para todos, no qual o único trabalho que se faz é o de destruir tudo. Isso realmente é o que está acontecendo em nosso mundo, e o que fazem as nações em grande escala, os indivíduos o fazem em pequena. Todos se estão agredindo e defendendo, cada um julgando alcançar a sua vantagem. O resultado é um atrito, uma luta, uma destruição geral. Cada um semeia bombas no campo do vizinho, mas também ao seu próprio campo chegam os estilhaços quando elas estouram. Na vida não se pode isolar o dano de ninguém. O dano dos outros acaba mais cedo ou mais tarde sendo nosso também. Quem desconhece esse fato depois terá de aceitar suas consequências. O capítulo é grande, vou devagar aí. No começo dele, ele coloca o erro fundamental está no fato de conceber a vida egoisticamente e não coletiva. Né? Eu até fiz uma observação aqui, a gente tem que sempre ver assim, o trabalho sempre é coletivo. Né? Então, quando a gente vai fazer alguma coisa, ou a gente vai planejar alguma coisa, ou a gente pede até a espiritualidade que aconteça alguma coisa, um movimento nosso de trabalho, um movimento nosso religioso, seja o que for. A gente sempre, quando pede alguma coisa, quando sempre a gente vai realizar alguma coisa, nós temos que fazer uma pergunta, né? Isso que eu estou fazendo é importante só para mim? Isso que eu estou pedindo vai trazer algum benefício para a coletividade ou vai trazer algum benefício só para mim? Isso é muito importante, porque quando ele fala conceber a vida egoisticamente e não coletiva, a gente não pode tomar muita decisão isolada. Esse dia eu estava comentando com a pessoa, né? Não pode... a Dora assiste muito os nossos vídeos depois, né? E a Dora fica me ligando para tirar algumas dúvidas. E uma das dúvidas dessas foi essa. Ela não entendeu quando eu disse assim, Fernando, você fala que o trabalho é nosso, não é nosso, nós da espiritualidade. Aí eu tenho que falar assim, nós vamos dar aula e tal. Eu falei, não, Glória, Dora, é mais o sentimento seu. Né? As pessoas sabem que você está dando aula, mas você sabe que você não está sozinha. Você é grata por estar sendo inspirada, é grata por estar sendo intuída para poder conduzir aquela sua aula com alunos, ou quando você hoje é aposentada, vai dar aula na casa de alguém. Né? A gente sente essa coisa. Então, na verdade, o trabalho é coletivo, é junto. Então, a gente não pode só o único ser beneficiado. Então, eu sempre digo assim, peça o que você quiser, mas antes você tem que responder para você, o que eu estou pedindo é importante só para mim? Ou isso que eu estou pedindo vai trazer um benefício para a coletividade? Por quê? Porque Graça é estudante, Graça estuda, Graça gosta de estudar, mas quando ela aparece um curso, a espiritualidade bota um curso, um livro na vida dela, o que é que ela vai fazer com esse curso? O que é que ela vai fazer com essa formação que esse livro vai dar a ela? Né? Aí para ela, é muito pouco, é muito pouco. Ou seja, se eu não reverter isso para a coletividade, não tem sentido, não tem lógica nenhuma isso. Né? Então, esse ponto de Pedro Baldi aqui, ele é muito importante. Você vê que as pessoas, às vezes, como ele fala, a luta para conseguir a força, mas depois a lei pega de volta. Não adianta o cara se apropriar daquilo que é dele, gente. Ou nessa ou em outra vida, ele vai ter que devolver. E a gente está vendo muita gente devolver hoje. Só que, como o Pedro Baldi fala, as pessoas não ficam ligadas a outras vidas, as vidas precedentes. Logo nos primeiros capítulos ele falou muito disso. Tem que ver as vidas precedentes, porque senão eu não vou entender a vida de hoje. E aí as pessoas não estão vendo que ela não está perdendo, ela está ganhando em perder, porque ela está devolvendo aquilo que ela se apropriou indevidamente.
Isso é um ponto importante. Outra coisa, aqui ele fala também nesse mesmo capítulo, mas no meio, quem julga seja vantajoso fazer somente seus negócios, sem inquietar-se pelo dono alheio. Ó, nesse ambiente, quem julga seja vantajoso fazer somente seus negócios, sem inquietar-se pelo dono alheio, fica automaticamente isolado. Ou seja, não dá para fazer uma obra e prejudicar o outro. Mas vamos trazer para o nosso dia a dia? Olha que coisa interessante. Eu vou fazer o meu muro. Na hora que eu vou fazer o meu muro, eu tenho que derrubar uma árvore do vizinho. Eu tenho que pedir o vizinho para tirar uma planta da casa dele, que ele plantou, que ele adora. O meu muro vai passar ali. Tá bom. Por que o meu muro não pode desviar da árvore? Por que eu não posso fazer o meu muro 40 centímetros mais para dentro? Ou seja, por que eu tenho que fazer alguma coisa para me beneficiar e prejudicar alguém? Gente, as pessoas, eu acho que mais para o final o Pedro Bode ia falar isso. O sentido da unidade. Quando eu consigo prejudicar alguém, entre aspas, né? Na verdade, quando eu consigo atrapalhar, fazer algum movimento contrário à vida de uma pessoa, na verdade, eu estou fazendo a mim mesmo. Né? A gente sabe disso. Então, quer dizer, é a unidade. Se o outro não avançar, eu não avanço. É o coletivo. Né? A gente tem que avançar junto. Então, eu não posso avançar prejudicando alguém. Não é isso? O outro, eu vou avançar independente dele avançar. Mas se ele vem comigo, a gente cresce junto. Como é que não cresce? Né? Amadurece mais, a coisa fica diferente. Né? E mais para o final, ele fala assim, ó, no último, as duas últimas frases, né? O dano na vida não se pode isolar-se o dano de ninguém. O dano dos outros acaba mais cedo ou mais tarde sendo nosso também. Quem desconhece esse fato, depois terá de aceitar suas consequências. Observa, sim. Eu estava lendo isso aqui e me veio a colocação de Jesus, que quando Pedro Baldi fala, o dano dos outros acaba mais cedo ou mais tarde sendo nosso também. Observa só, quem é os outros para Pedro Baldi aqui? Eu fiquei assim, me vindo assim, né? Quem é os outros? Os outros, na verdade, que ele fala, não é só seres humanos, não. Não é? Porque aquilo que eu faço para os minerais da terra, aquilo que eu faço para os animais, aquilo que eu faço para os vegetais, né? Eu estou fazendo a mim mesmo. Qualquer agressão que eu faça à natureza, eu estou fazendo a mim mesmo. Porque amanhã eu vou ver as consequências. O mundo está vendo as consequências. Né? O mundo está vendo as consequências do desastre, seja em meio minerais, vegetais, animais, ou seja, o desastre é a natureza. Nós estamos escolhendo isso tudo. E Jesus, ele falou isso no Evangelho. Jesus disse assim, se fizer mal a um desses pequeninos, a mim também o faz. E as pessoas acham que pequeninos é a criança. Não são as crianças. Não é as crianças. Não é, não. Os pequeninos, quem são? É os reinos. Eu não gosto desse nome inferiores. Não. São os reinos anteriores a nosso. Né? Que eles são os pequeninos. Eles estão ali no seu estado de primário, no sentido espiritual, mas de infância espiritual, vamos dizer assim. Né? Então, o melhor termo, a infância espiritual do mineral, vegetal, animal, todos com o seu potencial de inteligência. Mas Jesus fala, se você fizer mal a um desses pequeninos, a um desses que estão na fase da infância espiritual, a mim também faz. Porque Jesus estava aqui representando a lei. Né? Então, não agride, porque agride a mim. É essa questão da unidade que a gente tem que ver. A pessoa ainda não vê, né, que aquele fogo naquela floresta, aquilo repercute também como um grande prejuízo para nós. Isso faz parte de um todo. Não é isso? Vamos seguir, Gabriel. Vamos lá. Aqui
Aqui poderia surgir uma pergunta: como pode a sabedoria da lei permitir que aconteça tudo isso? A sabedoria do mestre não quer dizer a sabedoria do aluno, que tem de conquistá-la com o seu esforço. O homem tem ainda de aprender muitas coisas. O trabalho que lhe cabe fazer na sua atual fase de evolução e nível de vida é exatamente o de experimentar sofrimentos e dificuldades até que aprenda a viver em harmonia com o bem. Ninguém é culpado por estar atrasado no caminho da evolução, mas cada um sofre o dano de não ser obediente à lei. Só tem direito a desfrutar vantagens quem subiu a planos de existência superiores. Bem, vamos lá. Essa pergunta que ele faz no parágrafo anterior, que é uma frase, né? Aqui poderia surgir uma pergunta: como pode a sabedoria da lei permitir que aconteça tudo isso, né? A gente vê o seguinte: o pai, todos nós aí, né? Ou somos pais, mães, temos os nossos animais pequenos em casa, ou temos essa coisa fomos crianças um dia, vamos dizer assim, né? Então a gente observa que a gente, quando criança, caía e a gente levantava. Às vezes o nosso pai estava perto, às vezes não. E muitas vezes o pai vê o filho ali, ele vai cair, mas ele vai cair e vai levantar. A bicicleta levou um tombo, agora vamos levantar. E, não, papai, não vou andar mais não, você tem que andar, vamos andar até você, nem que volta a botar a rodinha, mas a gente vai, não é? E assim é lei, não é? Por isso que ele fala, a sabedoria do mestre não quer dizer sabedoria do aluno, tem que conquistá-la com o seu esforço. Observa só o Sol. Nós somos 12 planetas, segundo o Ramatiz, né? Independente do que a ciência fala. Somos 12 planetas envolvidos com o Sol. Quanto mais evoluído é um planeta, mais afastado do Sol ele é. Até comentamos já no estudo aqui, eu acho. Né? Então, Marte é mais evoluído que a Terra. Saturno, mais evoluído que Marte. Mercúrio e Vênus, menos evoluído que a Terra. Muito bem. Então, quanto mais evoluído um planeta, você observa que mais afastado do Sol ele é. Então, observa que assim acontece, né? O pai deixa o seu filho crescer, o pai deixa o seu filho avançar por conta dele. E quanto mais experiência de Deus tem esse filho, mais liberdade ele dá a esse filho. Quanto menos experiência, menos liberdade ele dá. Mas ele busca esse filho ficar independente dele. Esse que é o grande detalhe que é muito importante, né? Agora, no final desse parágrafo, ele coloca assim: ninguém é culpado por estar atrasado no caminho da evolução, mas cada um sofre o dano de não ser obediente à lei. Só tem direito a desfrutar vantagens quem subiu aos planos da existência superiores. Observa só isso aqui. Vamos colocar a figura do pai e da mãe como esse ser que alcançou essa existência superior. O que vamos facilitar um pouco no dia a dia da Terra, né? O pai e a mãe têm um pouco mais de experiência do que o filho. Pode não ter a evolução, mas a experiência de vida tem muito mais do que o filho que está chegando, né? Então, observa que quando ele coloca aqui que ninguém é culpado por estar atrasado no caminho da evolução, mas cada um sofre o dano de não ser obediente à lei. Isso nós temos que ver claramente. E aí, quando ele fala como é que pode a lei permitir que tudo isso aconteça, a gente, como pai e mãe, a gente muitas vezes quer proteger muito o filho. Não é? A gente quer proteger muito. A gente, se for falar, é que ele não possa sofrer, não é? Que possa sempre estar feliz, né? Então, observa só, o meu filho está lá com problema no casamento, a minha filha está ali envolvida com drogas, né? A outra está ali totalmente perdida, desempregada. Observa só, aí está com 18, 20, 25, 30 anos, não é? E aí o pai se sente responsável por isso. Não é? Mas aí nós temos que ver a questão pedagógica. Ou seja, está aqui a lei falando, está aqui Pedro Baldio, mas cada um sofre o dano de não ser obediente à lei. Então, na verdade, a gente tem planos para os nossos filhos, mas quando chega a 15 anos de idade,
a gente chega à conclusão que os nossos planos para eles não eram os planos deles. Não é? O que a gente achava que era a missão deles, para eles não é a missão deles. E agora como é que fica? Mas isso vai gerar dor, meu filho. Não é? Meu filho, você tem uma família. Minha filha, você tem uma família. Olha o que você está fazendo com o seu companheiro. Você não pode fazer isso. Não é? Meu filho, esse caminho das drogas não é o correto, meu filho. A gente começa a apontar direções, não é? Mas ele já está colhendo ali esse dano de não ser obediente à lei. E a gente quer salvá-lo de qualquer jeito. Mas a escolha foi dele. E o pai e a mãe acham que ele pode fazer as escolhas pelo filho. Não pode. A gente não pode. Não é? A gente vai fazer as escolhas relativas ao nível da idade e da dependência que ele tem de nós. Não é? Mas chegou a uma certa idade, a gente vê que não depende mais de nós. A nossa parte nós já fizemos. Não é? A outra parte cabe a ele fazer. Não é isso? A parte dele cair e a gente está ali com curativo, está ali com um boldo para cicatrizar, é a nossa parte. Mas depois que chega uma certa hora, não é? Que se ele vai querer o boldo ou não, isso não é com a gente. Isso não depende da gente. Não é verdade? Então, a gente não está lidando com a criança. A gente está lidando com um espírito que teve 700 encarnações. Né? E eu vejo muito isso fortemente. Né? E hoje mesmo me ligou uma pessoa, um filho totalmente perdido nas drogas e acabando com a família. Né? E aí eu disse para ela, minha filha, o seu filho fez uma escolha. Você tem que entender isso. Mas, Fernando, eu vou rezar. Não, é claro que você tem que rezar. Eu não estou falando que você não tem que rezar. Agora, você tem que entender que foi uma escolha do seu filho. Ele está fazendo um processo na vida dele que é importante para a evolução dele. Isso faz o papel da evolução dele. Né? Então, você tem que saber respeitar as escolhas que ele fez. Mas, Fernando, está errado. Minha filha, não tem nada errado, está tudo certo. Não é? Está tudo certo. Não veja isso como um sofrimento para ele. Veja isso como um aprendizado para a vida dele. Uma hora o espírito dele acorda. Mas por quê? Porque ela não quer que o filho sofra. Ela não quer que a nora sofra. Ela não quer que os filhos sofram. Mas, minha filha, não tem sofrimento. Só tem sofrimento quando a pessoa não entende de outra forma. E você vai ficar doente. Você não pode pensar assim. Você vai ficar doente. Começa a ver de um outro jeito. Começa a olhar com outro olhar. O olho do espírito. Né? Ali tem um planejamento de Deus. Ali tem um planejamento da lei para aquela família. Né? Se vai ficar unida, não vai ficar unida. A esposa dele está passando por uma dor. Isso. Mas isso está ligado ao passado dela. Os filhos estão passando pela situação, são pequenos, não são, mas tem a ver com o passado deles. Então não tem nada errado, está tudo certo. Esse ponto é muito importante, né? Para todos nós ter esse entendimento. Né? Porque a mãe tenta corrigir o filho, não é isso? Mas não cabe a ela decidir o que é melhor para o filho. É como você pode orientar. Agora, você não vai deixar de amar se ele não fizer o que você quer que ele faça. Né? Isso vale para tudo, né, gente? Para tudo. Né? Então, vamos seguir. Fato positivo de absoluta vontade da lei é a evolução do ser. O desenvolvimento da inteligência para orientar-se no caminho da vida é um dos trabalhos mais importantes para atingir esse escopo. Ora, no baixo nível em que se encontra o homem, para desenvolver a inteligência, são necessários os choques e os sofrimentos enfrentados por ele na Terra, como consequência da sua ignorância. É necessária a destruição, a dor, a guerra, a insegurança de tudo. É necessária essa luta que, com prejuízo da própria vida, tem de ser vencida, custe o que custar. Golpes mais leves não seriam percebidos, e a lei proporciona suas provas na medida da sensibilidade dos indivíduos e dá as suas aulas de acordo com a inteligência dos alunos.
Pela mesma razão, os selvagens vivem em um ambiente selvagem e as feras num mundo feito de ferocidade. Mas todos estão cumprindo o mesmo trabalho de desenvolver a sua inteligência, cada um no seu nível, na forma adaptada ao conhecimento que já possui. É assim que, através das mais duras experiências, o ser vai ascendendo, e à medida que sobe, essas tornam-se mais leves. Isso porque, aumentando a sensibilidade e a inteligência, as experiências mais dolorosas não teriam sentido na lógica da lei, pois seriam contraproducentes, esmagando em vez de educar. E já dissemos, a lei é sempre boa e construtiva. Aí poderia colocar assim, vírgula, né? É a lei do amor. Né? A lei é sempre boa e construtiva. É a lei do amor. Se é a lei do amor, ela quer construir. Ela quer o nosso bem. Ela nunca vai querer o nosso mal. Apesar das provas muitas vezes serem duras. Né? E aí, até uma coisa que me veio aqui também, é que quando a gente está no processo da criança, né, a gente vê que a educação ela é importante, mas ela não é determinante. Né? Então, esse processo é muito importante, porque o espírito, mais na frente, vai fazer a escolha dele. Então, não é a formação do pai que vai determinar a formação do filho. E isso traz muitos problemas, né, psicológicos aí para os pais, né? Essa cobrança deles. Aquele filho que deu certo, que não deu certo. Enfim. Agora, aqui, quando ele fala sensibilidade de acordo com a inteligência dos alunos, observa que coisa interessante, né? Inteligente todo espírito é, né? Mas observa, tem a sua inteligência, né? Observa que tem pessoas na Terra que elas vieram para formação, ou seja, vão estudar, vão se formar e tá ali na vida acadêmica, né? E tem pessoas que estão lá no interior, muitas vezes não lê, não escreve, na sua vida simples, né? Todo mundo evoluindo. Não tem a ver só porque aquele cara tem leitura, o outro não tem leitura. Não, aqui ele fala. Proporcionaliza suas provas na medida da sensibilidade dos indivíduos. Por quê? Porque Maria, muitos acharam que Maria era santa, diz Ramatiz. Maria não era santa. Né? Quando engravidou de Jesus, encarnada com Jesus, a Maria, para se tornar um santo, ela tinha que ter as asas do coração e do intelecto equilibradas. Mas Maria tinha muita asa do coração equilibrado, já formada. Mas a asa do intelecto, né, não tinha muito ainda. Então, diz Ramatiz, ela vai reencarnar ainda no intelecto, né, na parte da intelectualidade, na parte da razão, mais racional, até no anonimato, ninguém nem vai saber que é Maria, né? E depois sim, ou seja, com certeza ela já reencarnou nesses 2000 anos, e Maria hoje é santa, né? Um espírito, é um anjo, vamos dizer assim. Maria se tornou um anjo. Então, observa que essa prova é na medida dessa sensibilidade, né? Então, a pessoa está lá sem condições alguma de acesso à leitura, né? Mas trabalhando o coração, trabalhando o acolhimento da família, cuidando da família, uma vida mais simples, né? Uma vida mais calma, mais tranquila. Aí, numa próxima encarnação, aí tá, vai vir na Avenida Paulista trabalhando como empresário, ou numa faculdade, aquela coisa toda, mas como está aqui, ó, dá as aulas de acordo com a inteligência dos alunos. Né? Inteligência todos somos. Olha o que eu falei, todos somos inteligentes. Mas a prova que vai definir em que direção que eu vou, em que direção que eu vou evoluir. Mais na frente, nesse parágrafo, ele coloca assim, ó, e assim que através das duras experiências estas se tornam-se mais leves. Né? Aí a gente pergunta assim, né? Nada mudou. O que mudou aí são as nossas experiências, né? Como ele fala aí. Então, observa só. As coisas continuam acontecendo,
Né? Mas por que está mais leve? Está mais leve porque eu compreendo. Eu não resisto mais. A coisa fica mais leve, a coisa fica mais tranquila. Quanto mais a gente resiste, a lei de Deus insiste. Né? Não adianta. Esse dia, a pessoa chegou para mim e falou assim, Fernando, eu sempre chego lá na loja, eu ligo para fazer umas encomendas, eu chego lá na loja, tudo que eu encomendei, ninguém separou nada. Aí hoje, Fernando, eu liguei para a menina e a menina falou para eu falei assim, minha filha, está pronta a encomenda para me pegar? Aí eu falei, o que ela disse? Ela mandou reclamar com a gerente, porque o meu papel eu fiz, Fernando. Falou para a pessoa, o meu papel eu fiz, eu anotei o seu pedido. Agora, se não separaram o seu pedido, só tem que reclamar com o gerente. Aí eu perguntei assim, e o que você fez? Eu falei assim, para mim mesmo, Fernando, eu não vou reclamar nada, deixa quieto isso. Né? Eu vou chegar lá, porque aí olha a compreensão já da lei de Deus. Né? Mas, Fernando, às vezes aquele atraso é para quê? Aquele atraso é para me treinar humildade, para me treinar minha paciência. E às vezes aquele cara está me livrando de alguma coisa boa, né, Fernando? O atraso dele pode me livrar de um acidente, né? A minha correria lá, não sei o quê. Eu falei, tá ótimo, então. Se você pensa assim, tá ótimo. Aí eu brinquei assim com ele. Mas vem cá. Mas outras pessoas ligam para lá e os funcionários continuam separando os pedidos. Fernando, mas não vai ser eu que vou reclamar, né? Deixa outros reclamarem. Porque eu não estou vendo isso como um prejuízo para mim. Eu estou vendo isso como um benefício para mim. Ou seja, eu estou vendo isso como um exercício para a minha alma. Porque lá atrás, eu combinei com a lei, lá antes de encarnar, eu combinei com a lei que a minha prova, né, era aceitação, a minha prova era perdoar, mas a circunstância que eu ia aprender a perdoar, eu não escolhi, né, Fernando? Não é? Que eu ia aceitar, eu não escolhi. Os imprevistos, eu sei que eu vou ter que passar por eles. Né? Quem estuda numerologia aí vê o número 1 aí, né? Então, quer dizer, essa minha prova, isso foi o que eu escolhi. Agora, as circunstâncias que eu vou viver para aceitar os imprevistos, para conseguir perdoar, isso não depende de mim. Então, eu tenho que ver essas circunstâncias como movimento da lei. Aquele funcionário, ele não deixa de separar porque ele quer. Ele é um instrumento da lei para fazer eu exercitar a minha humildade, a minha aceitação, a minha capacidade de perdoar. Né? E isso faz a nossa vida, diz Pedro Baldi, se tornar mais leve. Então, gente, a pessoa continua não separando nada. O que mudou? Ela não mudou, mudou nós. Nós é que mudamos. Né? Esse menino é que mudou a forma com que ele via a coisa. E vai reclamar de quê? Vai reclamar do gerente? Não vai reclamar para o gerente. Aí o gerente vai demitir o cara. Meu amigo, você vai se enrolar com a lei de Deus, rapaz. Fica quieto, rapaz. Aí a gente fala, mas isso é omissão, Fernando. A gente não tem que falar a verdade. Mas, meu amigo, e o combinado com a lei de Deus? Você não combinou com a lei? Que queria treinar a paciência, a aceitação, a humildade. Então, seja humilde, compreenda e aceita. Né? E isso, eu estou vendo aqui, mas foi essa anotaçãozinha que eu destaquei aqui, que era muito importante para todos nós. Vamos seguir, Gabriela. Assim, o homem, experimentando os dolorosos efeitos dos seus erros, vai aprendendo a não os cometer mais e vai, desse modo, construindo a sua sabedoria. E quando a tiver já construída, não cometerá mais erros.
A planta amada do sofrimento não poderá mais nascer, porque não foi semeada. Tudo está claro e lógico, ao mesmo tempo que é bom e justo. No quadro do universo, tudo está certo quando colocamos as coisas no seu devido lugar. Mas o que se encontra, sobretudo, em nosso mundo é cego desabafo de instintos, em vez de sábia orientação. Acima de tudo, porém, permanece a sabedoria da lei, por intermédio da qual recebemos o que merecemos, não importando se cada um procura culpar o outro. O importante mesmo é que há um caminho de libertação da dor, o da evolução. E quando chegar a dor, se soubermos usá-la, atingiremos a libertação da própria dor. Deixa eu aproveitar aqui que a gente estuda muito a coisa da metafísica, né? Eu tenho uma colocação que eu faço muito para os alunos, que é assim: saúde não é a ausência da doença. Né? Saúde não é a ausência da doença. Então, a pessoa fala assim, não, eu não tenho doença nenhuma, eu sou uma pessoa saudável. Não necessariamente. Né? Não necessariamente. Então, quando ele fala aqui, quando chegar a dor, se soubermos usá-la, atingiremos a libertação da dor. Olha só a colocação dele. Se soubermos usá-la, atingiremos a libertação da dor. Por quê? Disse Jesus. Bem-aventurados que sofrem, os que choram, porque serão consolados. Quem é que vai consolar uma pessoa que tem tuberculose? Um vitiligo, um câncer, uma AIDS, ou uma sinusite, uma fibromialgia? Quem é que vai consolar? A lei de Deus, a lei de causa e efeito, a metafísica. Né? Então, o que ele diz aqui? Se eu souber usar isso, olha, usar essa dor em benefício meu, eu atingo a libertação da dor. Ou seja, eu tenho a dor, eu tenho a doença, mas eu não me identifico com ela, eu não sou ela, eu não casei com ela. Né? Então, eu estou com diarreia, mas eu não sou diarreia. A diarreia não vai parar, não vai deixar de eu fazer minhas coisas que eu tenho que fazer naquele dia, que é importante para mim fazer. Né? Então, na hora que eu... Já citei isso aqui uma vez também. Na hora que eu estou com vitiligo, qual é... No curso, fala assim muito para o aluno, mas eu tenho que explicar, porque, olha só, qual é a cura do vitiligo? É o vitiligo. Qual é a cura da tuberculose? A tuberculose. Não é? Por que isso, quando falamos? Qual é a cura da sinusite? A própria sinusite. Como assim, Fernando? Mas aqui Pedro Baldi falou, ó, quando chegar a dor, se você souber usá-la, você atinge a libertação da própria dor. Libertação da dor não é deixar de senti-la, é entender por que tem ela. Não é? Isso significa, simplesmente, uma dor que a gente não conhece muito na Terra. É a dor júbilo. Olha, a dor do dever cumprido. A dor de Jesus na cruz. A dor de Paulo de Tarso ali na cabeça, com o homem para cortar sua cabeça, a dor de Joana d'Arc, a dor de João Rus. É uma dor júbilo, é uma dor do dever cumprido. A mesma dor que o animal sente quando a gente acha que tem que fazer eutanásia, que não tem dor nenhuma ali, não tem sofrimento nenhum ali, só tem sofrimento do dono, porque o animal sublimou, ele entendeu, ele sabe. É uma alegria profunda ajudar as pessoas que moram com ele, levar alguma coisa para que aquelas pessoas continuem tendo vida, ele dá a sua vida. Então, observa que se eu compreendo aquele meu animal que está ali num processo que foi indicado eutanásia, se eu compreendo a minha dor, eu me liberto dela. Eu me liberto dela, porque eu compreendo por que está acontecendo ali, o que está acontecendo por trás daquilo. Então, quando eu falo que a cura do vitiligo é o vitiligo, é por quê? O vitiligo, nós já falamos disso no tempo anterior, o vitiligo nada mais é do que o preconceito que eu trago de outras encarnações. É pele, é relacionamento. Então, eu julguei as pessoas pela cor. Como Jesus disse, na medida que você mediu, você vai ser medido. Então, como eu medi as pessoas pela cor, agora eu sou medido
pelas manchas que eu trago no meu corpo, pela dor. Aí eu lhe pergunto agora, o que é o vitiligo? É o preconceito. Qual é a cura do preconceito? O preconceito. Então, a cura do vitiligo é o próprio vitiligo. Então, olha lá, ali não tem vitiligo. É isso que nós temos que entender. Isso é nome que a Terra dá. Ali não tem vitiligo. Ali tem o preconceito saindo através do meu perispírito. Olha que coisa boa. O preconceito está saindo através do meu perispírito com o nome de vitiligo. A Terra é que deu esse nome. Né? Então, a espiritualidade não vê vitiligo. Ela vê o preconceito saindo. Então, qual é a cura do vitiligo? O próprio vitiligo. Qual é a cura do meu preconceito de outras vidas? É o preconceito da minha pele, saindo pela minha pele. Assim eu vou me curar. Assim eu vou formando a veste nupcial. Assim eu vou fazendo o meu perispírito ficando cada vez mais leve, porque esse preconceito está saindo do meu perispírito, logo ele está ficando mais leve. E aí, como diz Pedro Baldi, né? A gente leu mais em cima, o espírito se torna mais leve, porque aumenta a sua sensibilidade e a sua inteligência. Vamos seguir mais um pouco. A verdade de tudo isso está provada pelos fatos que vemos hoje. Hoje, o homem, pelas grandes descobertas que alcançou, encontra-se neste cruzamento, ou se decide desenvolver a inteligência e a bondade, indispensáveis para delas fazer bom uso, ou destruirá tudo. Isto significa que, quando se atinge novo poder e a posse de maiores recursos, a inteligência necessária para usá-los tem de crescer paralelamente, se não quisermos cair num desastre cuja finalidade precisamente é de tirar poderes das mãos daqueles que os não merece. Esta é a prova que a humanidade está hoje esperando. Se ela não souber vencê-la, como se espera, perderá tudo. Um bom pai tira tudo das mãos do seu menino, se este começa a usar armas perigosas em seu prejuízo. Mas, pelo contrário, este pai dá tudo ao seu filho quando vê que ele se tornou capaz de fazer bom uso das infinitas coisas e poderes de que o universo está cheio. A consequência disso tudo é que nos planos inferiores, onde domina o estado de involuído com a ignorância correlativa, tudo fica mergulhado na luta, na violência, na destruição, na carência extrema, enquanto que nos planos superiores, onde domina o estado de evoluído, onde domina o estado de evoluído com a correlativa sabedoria, tudo emerge e eleva-se na paz, no amor, na construção, na abundância. Repetimos esses conceitos para que seja bem compreendido que a causa primeira dos nossos males advém do estado de involução em que nos encontramos. Para que nos libertemos deles, só há um remédio: evoluir. Para isso é necessário nosso esforço, a fim de que as vantagens sejam merecidas, pois nada cai de graça do céu, e todas as dores permanecem enquanto o homem não tiver aprendido a não mais as provocar com seu comportamento negativo. Isso. Acabei de conversar sobre isso, né? Se eu aprendo e não repito aquele padrão, se eu aprendo com vitiligo e não continuo sendo preconceituoso, eu não vou mais drenar esse preconceito em outra encarnação. Né? E quando ele fala, só há um remédio, evoluir. O que é evoluir? Conhecer e viver a lei. A gente muda as nossas sementes. Não é? Porque eu vou colher aquilo que eu plantei. Aí eu começo a selecionar que tipo de semente eu vou botar na terra. Porque eu tenho esse conhecimento de que eu vou ter que dar conta disso. Né? Então, é uma coisa natural e espontânea do ser. A qualidade das sementes dele modifica. Naturalmente. Ele seleciona perfeitamente, porque ele sabe que orar é abrir a boca. Na hora que ele abre a boca, ele está orando. Mas, Fernando, eu tive uma conversa séria com a minha filha e eu falei coisas, mas você estava orando, aí. Você estava ali em nome do Pai, abrindo os olhos dela do jeito que você achava que era importante. Né? E a vida segue. Não tem nada errado, está tudo certo.
Então, a gente tem que manter isso. Mas vamos seguir. Essa conversa parece dura, mas é justa e verdadeira. Encontrar justiça e verdade ao invés de enganos é vantagem. Não há dúvida também que nada se perde de tudo que tivermos feito com boa vontade para subir. Como cada sofrimento encontra suas causas em nossas obras erradas, do mesmo modo, todo o trabalho que quisermos realizar no sentido do bem não pode deixar de produzir para nossa satisfação seus bons frutos. A lei é justa e imparcial. É lógico, pela mesma razão que quem semeia o mal tem de colher o mal, quem semeia o bem tem de colher o bem. Está garantido de maneira absoluta que tudo isso se realiza. Tudo fica, através de uma técnica sutil de vibrações, gravado nas correntes dinâmicas que fazem parte da lei, que, como já dissemos, é também vontade e ação, e tudo poderá ser sempre corrigido por novos impulsos, mas nunca poderá ser anulado. Ali está escrita a nossa história de milênios, tendo cada um o seu registro que não se mistura com o dos outros. Ali tudo pode ser lido e a toda hora se podem fazer as contas de débito e crédito que marcam a nossa posição com relação à lei, conforme nosso merecimento, seja no sentido do bem como no do mal. Tudo na lei é profundamente honesto, sem possibilidade de escapatórias ou burla. Também, o mínimo esforço que quisermos realizar receberá a sua proporcionada recompensa. Aí, logo um pouquinho acima desse finalzinho ali está escrita a nossa história de milênios, tendo cada um o seu registro que não se mistura com o dos outros. Na verdade, todos nós, quando nascemos, eu até coloquei já uma vez, né? A gente recebe o número e uma sigla, até coloquei aqui a sigla de Jesus, né? É Iod Revorré. E exatamente cada um com o seu registro. Esse registro mantém a individualidade. Enquanto nós estamos no corpo do mineral, vegetal e animal, a gente está recebendo a nota em grupo, né? Igual a escola. Mas chega uma hora que a gente ganha nota individual. A gente entra no corpo humano e recebe essa nota individual. Ali começa a gerar karma. A gente começa a ser responsável pelas nossas ações. Até o animal, se a gente morder ou não morder alguém, não tem problema nenhum. O animal, não muda nada a evolução dele. Mas se a gente morder alguém, a gente tem que responder por isso. Né? Por quê? Porque aí ele fala, escrita a nossa história de milênios. Gente, são 700 encarnações. Quando o homem começa a buscar Deus conscientemente. O que isso significa? Olha, e bota milênios aí, né? 700 encarnações, né? Haja tempo. Isso tudo está registrado, está tudo registrado, quando eles chamam no arquivo acaso. Né? Nada passa desapercebido, nada passa, porque qualquer dúvida se recorre a ele. Né? Inclusive, na obra de Ramatiz, ele vai sempre lá no... deixa eu ver aqui a história desse danado. Aí ele vai lá, recorre à história daquele danado, para explicar o presente dele, né? E vai ao passado dele. E aqui, tudo na lei é profundamente honesto, sem possibilidade de escapatório ou burla. Também o mínimo esforço que quisermos realizar receberá sua proporcionada recompensa. Essa colocação dele também é muito boa. Mas vamos seguir, Gabriel. Fernando? Oi, vamos lá. É porque eu fico sempre na dúvida desse trecho que fala que não há dúvida também que nada que se perde do que tivermos feito com boa vontade para subir. Que eu entendo essa questão, depois que ele fala que semeia o mal, colhe o mal, e essa da proporção que você falou agora, da proporcionalidade. Mas é porque tem gente que, ainda mais hoje em dia, está aberta, né? As pessoas que falam que estão fazendo bem, assim, eu estou fazendo isso para o seu bem. Você vê até muitos pais e mães, assim, eu estou te espancando até a morte, mas é para você ser feliz, eu estou fazendo isso para o seu bem. Pensando realmente que está fazendo alguma coisa dentro dele ali para o filho crescer. Uhum. E aí eu fico confusa, porque eu não acho que isso seja de boa vontade, sabe? Não consigo entender isso. Essa questão, o Daniel,
a gente tem que entender uma coisa aí, né? O que é o certo para você, né? Aqui Pedro Baldi fala de uma boa vontade, né? Que nada se perde do que tiver feito com boa vontade para subir, né? Então, como é que eu vou te colocar isso? A gente não conhece ali, é um assunto delicado, como a gente fala da imparcialidade, né? A gente vê uma situação de agressão de um pai em relação a um filho, como você colocou aí, né? A gente fica assim, e agora? Como vai ser? O que a gente fala da imparcialidade, né? A gente não conhece aquele passado, a gente não conhece aquela história. A gente sabe que ali tem uma prova para ser vivida. Ali tem uma experiência de um passado que tem que ser, vamos dizer assim, reconduzido de uma forma diferente, conduzido de uma forma diferente. Ali tem pessoas, como Jesus fala, que está se reconciliando o seu maior inimigo, que é o seu passado, né? Então, se a gente for ver o que aquela criança está passando, a gente não pode ver como criança. Não, isso eu entendo, mas eu não entendo o pai, até se você for para algo mais genérico. A Igreja Católica que domina os povos indígenas e maltrata os dominadores que chegam, espancam, né? E colonizam. E aí, na cabeça deles, né? Se a gente parar para pensar assim, porque hoje a gente tem até mais informação. Eles estavam lá fazendo bem, né? Assim, o pároco que estava lá doutrinando o indígena para virar um cristão, ele estava fazendo bem na cabeça dele, né? A gente, pelo menos, aprende que foi dessa forma. E aí, mas aí, se o indígena está lá precisando passar por isso, eu compreendo, mas a parte de que ele está fazendo com boa vontade, não há dúvida que nada se perde disso, eu não consigo. Não, nada se perde, Daniele, porque, na verdade, ali está havendo um aprendizado para aquele ser. Tem uma colocação assim que eu faço muito no curso de remédios, que é até muito forte, mas quando você vê, por exemplo, uma mãe que ela abandona o seu filho, né? E ela abandona o seu filho, novinho, pequenininho, ela deixa o seu filho lá na lata do lixo ou joga em algum lugar, né? Ela não tem condições de criar, alguma coisa assim. Então, na verdade, a gente não pode ver essa circunstância isolada. Ou seja, quando a lei chega a ser tão dura, né? Dessa forma, ela usa o chicote, vamos dizer assim, a gente tem que ver isso assim. Quando você olha para uma criança, e ela já entende o que você está falando. Tem filho que você tem que chamar para conversar, e tem filho que nem conversar não adianta. Aí, vamos dizer assim, entre aspas, né? A vara de Guiné, que é o que Pedro Baldi chama ele chama do chicote, né? Entre aspas aí, não é um chicote físico. Mas o que acontece? Essa criança, que hoje ela está passando por alguma coisa, né? A lei de Deus, já lá de trás, várias vezes, tentou avisá-la. Encarna e desencarna, ela abandonava filhos. Encarna e desencarna, ela continuava com determinados erros. E aí o que acontece? Chega numa certa hora, a lei de Deus fala assim, agora você vai ter que passar pelo que você fez o outro passar. Não é? Ou seja, aquele homem que escravizou, aquele homem que colocou aquele escravo numa condição subhumana, não é isso? Esse homem vai reencarnar. E aí ele simplesmente pode vir um grande psicólogo, né? Uma grande pessoa que orienta as pessoas que passaram pelo preconceito. Mas ele pode encarnar e repetir tudo de novo, Dani. Tudo de novo. Numa primeira, segunda, terceira encarnação. Aí o que acontece? Chega uma hora que a lei de Deus fala assim, agora é só o chicote. Aí chega a hora que ele vai vir, olha só, hein? Ele vai vir e vai ter paz, ele vai ter paz, ou vai ter patrões, né, que vão tratar ele da mesma forma que ele tratou aqueles escravos. Entende como é? Então, não existe o acaso.
Não é? Então, observa só, aquela pessoa que está ali, ela acha que ela está fazendo certo, não é? Mantendo aquela pessoa ali. O pai e a mãe que está fazendo aquilo ali, eles acham que estão certos, observa só, mas eles estão sendo usados pela lei de Deus para fazer aquilo ali, para fazer aquela criança se reconciliar com o seu maior inimigo, que era a forma com que ela tratava as pessoas no passado. Não é? Agora, o escândalo é necessário, mas há de quem o faça. Então, a lei de Deus, ela aproveita tudo. A lei de Deus não perde nada. Nada, nada, nada. Não cai um fio de cabelo. Então, aquele cara que está ali reagindo, fazendo aquilo de uma forma muito forte para a gente, mas ele está a serviço da lei. A gente tem que mudar o olhar em direção àquela pessoa. Talvez seja isso que Pedro Baldo está falando. Nada se perde na lei. Né? Nada se perde. Tudo é aproveitado pela lei. Entende? Agora, quando ele fala, não há dúvida também que nada se perde. De tudo o que tivermos feito com boa vontade para subir. Aqui, ele está falando, talvez seja essa a sua dúvida aí, né? Que nada se perde de tudo que tiver feito de boa vontade para subir. Então, na verdade, assim, eu posso errar. Eu posso errar. Mas na hora que eu fiz, olha só, hein? Mas na hora que eu fiz, eu não fiz para prejudicar a pessoa. Né? Eu estou errando. Eu não estou fazendo, às vezes, o que é o correto, mas é o que eu sei fazer. E a lei de Deus aproveita isso a meu favor. Né? Esse é um ponto importante também para a gente. Está entendendo aqui? Eu não sei se você... Entendi. Não há dúvida também que nada se perde. Vamos pegar o contexto. Essa conversa parece dura, mas é justa e verdadeira. Ele vem falando aqui, deixa eu pegar um pouquinho para trás. Para isso, é necessário nosso esforço a fim de que as vantagens sejam merecidas, pois nada cai gratuitamente do céu, e todas as dores permanecem enquanto o homem não tiver aprendido a não mais provocá-las com seu comportamento negativo. Essa conversa parece dura, mas é justa e verdadeira. Encontrar justiça e verdade, ao invés de enganos, é vantagem. Não há dúvida também que nada se perde tudo que tivermos feito com boa vontade para subir. Então, todo o meu esforço que eu tiver feito para poder fazer diferente do que eu fiz no passado, quando eu comentei aqui, eu aprendi, mas eu continuo repetindo aquele padrão. Eu sei que eu não devo julgar ninguém pela cor, mas se eu continuo julgando, agora a lei vai aproveitar esse meu esforço de estudar. A lei vai me aproveitar esse esforço de tentar ser diferente. Porque uma coisa é certa, o Daniele, a gente primeiro vê o que está errado. Agora, até fazer o certo, tem uma distância grande, né? Não é verdade? Eu sei o que é certo, mas até fazer o que é certo é uma distância. Não, mas a lei... esqueceu. Hã? Alguém que está com o áudio aberto. Mas a lei de Deus, ela está levando em conta isso. Você pode ter certeza. Nada se perde. Ela está levando em conta todo o seu esforço, todo o seu sacrifício, para tentar fazer diferente, mesmo que a gente não consiga. Eu acho que é isso que ele fala de boa vontade. Eu acho que a boa vontade dele não é essa pessoa que ele fala aqui, não é essa pessoa que está dizendo, não, eu estou te batendo, para o seu bem, é para o seu bem. Isso não é boa vontade para Pedro Baldo, não. Acho que a boa vontade dele é outra aí. É no sentido da gente estar buscando melhorar e não estar conseguindo. Por exemplo, eu estou aqui servindo de mediador para falar do pensamento de Pedro Baldo da lei de Deus, certo? Mas não significa que eu vivo essa lei plenamente. Mas a lei de Deus, ela leva em conta o meu esforço para viver essa lei. A minha boa vontade para viver essa lei. Mesmo, Daniele, que amanhã eu vou atravessar a rua aqui e acontece alguma coisa aqui, eu fale com a pessoa de forma atravessada, no volante de um carro. Está entendendo? Mesmo isso, né? Então, a lei aproveita, porque Fernando está com boa vontade de crescer. Fernando tem boa vontade.
né? Ele está se esforçando, ele está lendo, mas não está conseguindo plenamente. Mas vamos aproveitar essa boa vontade dele. Você trabalha com arquitetura, com jardinagem, você pode não ter aquele funcionário que você às vezes quer, mas você aproveita muita boa vontade de algum funcionário para poder ensinar ele uma coisa diferente. Não é verdade? Você vê assim, ele não faz isso aqui muito direito, mas ele tem boa vontade de aprender. Eu tenho que insistir um pouquinho, assim que a lei faz. Vamos levar em... Você não vai demitir o seu funcionário, Daniel. Você vai dar uma oportunidade a ele. Porque quem tem boa vontade, o patrão investe. Porque ele quer aprender. Ele só tem a dificuldade, mas ele quer aprender. Né? E você vai levar em conta isso. Como está dizendo aqui, ó. Você não vai deixar isso de fora. Ele pode ter errado numa coisa, né? Ele pode não ser bom de plantio, mas é uma pessoa forte para carregar a terra que você precisa. Tirar do carro e botar lá no jardim. Né? Ele tem boa vontade, é só você colocar ele no lugar certo. Né? Não sei se eu te ajudei aí. Ajudou, obrigada. Vamos lá, Gabriela. Observando a nós mesmos, podemos ler a história do nosso passado. Quem tiver olhos abertos para ler dentro de si, porque se acostumou ao autocontrole e à introspecção, pode, olhando para o futuro, reconstruir a estrutura da árvore e das raízes. Isso quer dizer que, olhando para os seus instintos e qualidades atuais, pode reconstruir as séries de pensamentos e atos que, longamente repetidos, se tornam hábitos para constituir o que hoje é a sua personalidade. Existe, pois, um meio pelo qual é possível, de maneira lógica e positiva, reconstruir nossa história passada. E se em nossa vida atual chega o sofrimento, isto, na lógica da lei, tem de possuir um significado e um objetivo. O significado é que essa dor tem como origem as más qualidades por nós adquiridas, e o seu objetivo é dado pela sua própria função, corrigir os nossos defeitos. Tem uma coisa aqui, na hora que eu estava respondendo a Daniela, até me veio essa colocação. E aqui que cabia bem isso aqui. Olha só, na nossa evolução, eu falo isso muito no quem já fez o curso de metafísica, viu que isso eu uso muito lá para ajudar os alunos a entender. Primeiro, por exemplo, eu e Gabriela, a gente numa encarnação, a gente fumava muito, né? Éramos assim, viciados mesmo no cigarro. Aí nessa encarnação agora, mas eu e Gabriela sendo viciados no cigarro, nós estamos no mesmo nível da conduta, né? Esse é o nosso nível, a conduta. Temos a mesma conduta. Mas amanhã, né? Aí na outra encarnação, eu não fumo mais. E agora? Agora eu olho para a Gabriela e falo assim, que coisa feia, Gabriela, você fuma. Qual o nível que eu estou? Do julgamento. Eu não faço o que ela faz, mas eu julgo o que ela faz. Por que eu julgo? Porque recentemente eu acabei de fazer. Agora eu não estou mais no nível do conduta, agora eu julgo. Qual é o próximo nível agora? Aí eu vou reencarnar, aí eu vou no nível da compreensão. Olha, agora eu olho para a Gabriela, não estou no nível da conduta, não estou no nível do julgamento, mas estou no nível da compreensão. E o que é o nível da compreensão? O nível da compreensão é aquele nível que não me altera. Eu sei que o que a Gabriela faz é importante para ela, é a escolha dela. Não é? Ela acha que isso é muito importante para ela e eu respeito. Cada um está no seu momento. Um dia ela vai chegar lá. E aí a Gabriela vai me ver como exemplo. Poxa, como a vida de Fernando está. Né? Esse negócio de cigarro não leva a lugar nenhum. Pô. Esse tipo de vida não leva a lugar nenhum. Não é isso? Então, observa só. Olha que coisa interessante. Quando eu estou julgando alguém, o que acontece? Recentemente, eu acabei de fazer aquilo que eu estou vendo que está errado nela. Ou seja, recentemente, né, isso a gente fala assim, em outra vida, eu acabei de fazer aquilo
que eu estou julgando na Gabriela, julgando naquela pessoa. Aí a pessoa fala assim, aí eu sempre digo assim, ó, Fernando, eu falei assim, ó, a pessoa tá um pedaço de pau batendo um animal na rua. O que você faz? Uai, eu vou lá, pego um pedaço de pau e bato nele. Mas por que te alterou isso? Por que você ficou tão alterado? O cara batendo no cachorro? Sabe por quê? Porque recentemente você fez isso em outra vida. É por isso que você está alterado. Recentemente, você foi um caçador, você agrediu os animais em outra vida. Quando você vê alguém fazendo, isso te altera. Aí o aluno fala assim para mim, mas professor, como é que eu não vou me alterar alguém batendo no cachorro na rua? Aí eu digo assim para ele, mas você acha que Francisco de Assis ia se alterar? Mas professor, eu não sou Francisco. É exatamente por isso. Aí. Porque Francisco, ele não fez isso recentemente em outra vida. Ele vai orientar a pessoa que está batendo no cachorro. A intervenção dele é diferente. Ele não vai ver e ficar quieto. Ele vai intervir pacificamente. E você vai intervir como? Dente por dente, olho por olho. Bateu, levou. Ah, isso já passou. Isso já é tempo lá de trás. Isso não existe mais. Né? Isso é coisa do evoluído. Está entendendo? Então, nós temos que observar bem isso na nossa vida. Você vê agora na internet as pessoas, esse aqui é ladrão, a pessoa fala, você viu quanto que se roubou? E não sei o que eu falei assim. Quando a pessoa reclama muito que uma pessoa roubou, eu já sei que ela roubou em outra vida. Recentemente ela roubou. Quando a pessoa reclama muito que a pessoa é muito fofoqueira, eu já sei que na outra encarnação ela foi fofoqueira. Ou seja, aquilo que nos altera significa que recentemente a gente acabou de fazer. Olha o que eu falei, aquilo que nos altera não significa que a gente vai ver uma coisa errada e fica quieto. Não, mas não pode te alterar, não pode sair do seu eixo. Se sair do seu eixo, é porque aquilo está dentro de você ainda. E aí você quer se livrar do cara que bateu no cachorro, porque ele está te lembrando do caçador que você foi, de quanto você fez mal dos bichos. Entende? É isso que nós temos. Não estou falando para você ficar quieto, não fazer nada. Não é isso não, hein? Eu estou falando para a gente se observar e ver que ali a lei de Deus está me mostrando o meu passado. Então, quando alguém me pergunta, Fernando, o que eu fiz em outra vida? Começa a observar o mundo e ver o que te deixa mais indignado. Aí você vai ver o que você tem que mudar. Aquilo que você dá vontade de quebrar a televisão, e no pescoço do cara, é aquilo que você fez. Ali está vivo dentro de você ainda. Vamos continuar, Gabriel. É através desse caminho que se vai aperfeiçoando a mecânica da reconstrução do nosso eu. O caminho é duro, mas todo esforço é bem pago. O patrão que tudo dirige é honesto, ele exige conforme sua justiça. A lei é dura, mas nela não há lugar para enganos. Assim, se é triste olhar para o nosso feio passado e observar nosso presente infeliz, podemos com alegria olhar também para o nosso futuro. Já sabemos, e sem sombra de dúvida, que a evolução nos leva das trevas para a luz. Então, se no passado houve trevas, no futuro haverá luz. A evolução é uma corrente que nos impulsiona para essa luz. Basta só paciência para esperar que venham tempos melhores, bem como boa vontade e obediência à lei para que eles amadureçam em benefício nosso. Essa questão é importante, né? A evolução é a corrente que nos impulsiona para essa luz. Basta só paciência para esperar e que tenham tempos melhores. E aí, Daniela, aí, ó, bem como a boa vontade e obediência à lei, para que eles amadureçam em benefício próprio. Né? A gente tem a tempestade, mas já vê a bonança. Né? Tem a tempestade, mas a gente já alcança a bonança. Por isso que eu gosto muito do livro de Ramatiz, A Vida no Planeta Marte, porque ele projeta a gente, nós estamos 500 anos tecnicamente e 1000 anos moralmente atrás de Marte.
Então, quando a gente lê esse livro, aquilo nos projeta para o futuro, olha. E aí a gente já sabe como é que vai ser a nossa humanidade daqui a 1000 anos. Você imagina, em Marte, os pais não criam filhos. Os pais não têm a posse dos filhos. Os pais só geram criança. Nasceu. Logo, logo ela sai de casa e vai ser criada por outra família. E os filhos dos outros vão ser criados por você. Por quê? Porque filho não é de sangue. Filho são todos que bateram na minha porta e eu vou acolher. Então, eu não sei qual filho que eu vou criar. Eu vou criar o filho de alguém. Aí diz Ramatiz, lá na idade jovem, assim, 18, 20 anos, ele volta para sua casa. Mas não tem um apego, não tem essa coisa. Né? Então, você vê que a gente se projeta, né, de olhar também para o futuro. E esse futuro nos ajuda quando a gente vê a vida em Marte. Não é isso? Vamos seguir mais um pouco. Assim, quando tivermos aprendido a lição do desapego, quanta tristeza poderá chegar. Aprendida a lição da renúncia, quanta abundância. Aprendida a lição da humildade, quanto poder. Quando tivermos adquirido a virtude da paciência no sofrimento, quanta felicidade. Quando tivermos adquirido a virtude da bondade, quanto amor podemos receber. E, finalmente, depois de ter conseguido tanto, quanto repouso. Não estamos fantasiando coisas absurdas. Temos visto como tudo isso está escrito na lógica da lei de Deus. Este é também o significado do Sermão da Montanha. Estas são as verdades que Cristo nos ensinou. Muito bom, né? Agora vem o Sermão da Montanha. Pode falar, Gabriel. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os que têm sido perseguidos pela justiça. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. O Gandhi disse que se todo o evangelho de Jesus tivesse sido perdido e sobrasse somente o Sermão da Montanha, nada teria se perdido. E quando Jesus acabou de declamar esse poema, que é o Sermão da Montanha, ele disse assim: aquele que ouve essas minhas palavras e não as põe em prática é semelhante a um homem que construiu a sua casa sobre areia. Mas aquele que ouve essas minhas palavras e as coloca em prática é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Então, você vê que bem-aventurado significa felizes. Né? E todos os capítulos anteriores, Pedro Baldi fala dessa busca dessa felicidade. Então, é felizes os humildes, felizes os que são perseguidos, felizes os misericordiosos, felizes os pacíficos, felizes os puros de coração. Né? Então, esses são os felizes. Essa é a grande verdade para todos nós. E falando até um pouquinho mais dessa boa vontade aí, Daniel, vem também uma coisa dentro de mim, diz a espiritualidade, ô Dani, que tem um espírito chamado Augustus. Esse espírito é responsável ele tem um olho de lince. O lince é um animal que ele tem um olhar profundo, né? Ele enxerga longe. Então, eles falam que o Augusto é o olho de lince. O que é isso? O Augusto, ô Dani, ele é um espírito que a espiritualidade, talvez não seja o único, uma equipe, né? Mas a espiritualidade vem e fala assim, olha só, dá uma olhadinha para a gente, Fernando. Aí ele olha, Daniel, ele tem uma capacidade, né, de olhar no mais profundo de minha alma. Olha que interessante. Aí diz a espiritualidade, o Augusto vai dizer para a espiritualidade, olha, o Fernando, nós temos que investir em Fernando, porque o Fernando está com muito boa vontade. Olha que interessante.
E aí a espiritualidade nos encaminha para outros, né, assim, outras vivências, outras coisas assim, experiências na Terra, né, para nos auxiliar, para a gente poder cumprir o que a gente veio cumprir. Então, é aquele professor, né, Dani, que ele vê boa vontade no aluno. O aluno tirou 4,8, mas ele viu uma boa vontade naquele aluno, indo para a casa dos colegas, estudar, indo para a aula de reforço, e aí ele deu 2 décimos, e 5 pontos o cara passou. Ou seja, ele leva em conta todo aquele sacrifício que o aluno fez para aprender, mesmo não tendo conseguido, mas a boa vontade. Então, o Augusto, esse ser, ele vê que a pessoa está envolvida, às vezes, num vício, está envolvida com o mundo, está toda desequilibrada, mas aí ele vai lá no fundo daquela alma e vê uma boa vontade. Aí ele fala assim, vamos investir nesse danado, não está perdido não, né? Ainda tem esperança nessa vida para ele. Vamos fazer acontecer uma situação aí, vamos dar um susto nele, que ele vai retomar o caminho. É mais ou menos isso aí, essa boa vontade, né, do Pedro Baldi. Vamos seguir aí, Gabriel. Os comentadores desse discurso nunca por acaso se perguntaram qual podia ser a razão profunda do emborcamento de todos os valores humanos? Já se dispuseram alguma vez a meditar no porquê disso? O motivo de tudo não se pode descobrir senão em função da lei que rege o funcionamento do universo. É necessário ter primeiramente entendido o significado do fenômeno da evolução, as causas que o geraram e o seu telefinalismo ou objetivo final a atingir, isto é, o seu ponto de partida e de chegada. Então, se pode compreender, como aqui estamos explicando, que o mal e a dor, na perfeição da obra de Deus, são defeitos que não podem ser admitidos senão como imperfeição relativa e transitória, como qualidades passageiras próprias da criatura, ao longo do caminho de sua evolução. Isso quer dizer que o mal e a dor existem só para ser corrigidos, transformados em bem e felicidade. Eis que a tristeza de verificar tantas coisas horríveis no presente sucede à alegria de saber que, se quisermos, podemos realizar no futuro muitas coisas maravilhosas. Eis ainda que ao pessimismo de quem fica vendo só o caso particular do momento, sucede o otimismo de quem alcança e abrange, numa visão de conjunto, o processo todo da evolução da vida até a sua última etapa. Seria um absurdo blasfemo admitir que fosse permitido ao mal e à dor manchar de forma definitiva a obra de Deus, vencendo sua infinita sabedoria e bondade. Isso. Para a gente finalizar, até com um fechamento para todos nós, essa colocação dele é muito boa, né? Seria um absurdo blasfemo admitir que fosse permitido ao mal e à dor manchar de forma definitiva a obra de Deus. Por quê? O ser, ele não é. Ele está sempre buscando a felicidade de encontrar um Deus dentro dele. Então, na verdade, ele não é aquilo que está ali. Ele não é aquele desencontro. Ele não é aquele preconceituoso. Ele não é aquela pessoa egoísta. Ele não é um pedófilo. Ele não é um racista. O que é? Não é? Ele está naquele momento. Porque aquela fase da vida dele, como o Pedro Baldi fala, né, é apenas uma imperfeição relativa e transitória. É isso que nós temos que ver. Não podemos julgar dessa forma a pessoa, né? O nosso inimigo é a ignorância, não é ela. Nosso inimigo não é aquela pessoa. É a ignorância que ela tem da lei de Deus e ainda usa do preconceito. Mas o que está acontecendo? Aquele preconceito não vai manchar essa obra de Deus. Não é? Que nós somos obra de Deus.
Então, não é aquela atitude daquela pessoa que a mancha. E, às vezes, a gente condena ela. Aquela pessoa fica manchada na sociedade por causa daquilo. Mas não é isso. O mal não tem como manchar essa obra de Deus. Olha que coisa maravilhosa Pedro Baldi fala. Porque, na verdade, ali, ele não é. Ele está buscando essa felicidade. A mesma felicidade que a gente busca, ele está buscando. Ele quer viver. E ele vive do jeito que ele acha que é o correto, do jeito que o deixa feliz. Como a gente também tem direito a viver. Né? E nós estamos buscando o quê? Nós estamos buscando Deus dentro de nós. E se a gente escrever a palavra Deus, nós vamos observar que dentro dela tem a palavra eu. Deus, o eu. Né? Então, na verdade, a busca é uma só. A busca dele é a mesma da nossa. Só que ele escolheu um caminho diferente. Mas isso não faz manchar a sua alma. Isso não mancha o seu espírito. Isso só mostra um momento, uma escolha relativa e transitória que ele está fazendo. Ou seja, vamos buscar a essência. Vamos nos relacionar com o outro com um olhar espiritual, com o olho do espírito, que tudo compreende, que tudo entende, que tudo sabe, que não julga, que não é parcial, que é imparcialidade, que sabe que aquilo é um momento, não é uma transição. Podemos fechar, Gabriel.